cursos. Participam do ProUni 943 instituições privadas de ensino superior. As inscrições seguem até o dia 11 e o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15. Podem concorrer às bolsas quem cursou o ensino médio na rede pública ou na rede particular como bolsista. Para concorrer a uma bolsa integral, o candidato também deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela página site prouni.mec.gov.br. Para o ministro da Educação, Henrique Paim, os aumentos na oferta e na procura por vagas mostram que o brasileiro está cada vez mais interessado em se capacitar. É muito rico, né, do ponto de vista de oportunidades, porque permite que o estudante da sua casa possa acessar uma quantidade muito grande de vagas e de cursos e de instituições. De Brasília, Poliane Marques. Metroviários em greve há 5 dias fazem uma passeata neste momento no bairro do Paraíso, na região da Avenida Paulista, após confronto no início da manhã de hoje com a tropa de choque da Polícia Militar em frente à estação Ana Rosa do metrô. Eles estão na rua Vergueiro, no sentido centro, e planejam seguir em passeata até a sede da Secretaria de Segurança Pública, no centro da cidade. A paralisação da categoria foi mantida após decisão em assembleia na tarde deste domingo. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras. Ao todo serão ofertadas 6.825 vagas em cursos ministrados em universidades federais. As inscrições exclusivamente pela internet começam ao meio-dia e terminam no dia 2 de julho. A prioridade será para os alunos de graduação, mestrado ou doutorado com matrículas ativas nas universidades federais. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação, inclusão social. A comunidade é o ponto principal, o coletivo pro bem de todos nós. A universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI. A universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI, UFPI 96,7. Começa a preparação para o Brasil Reggae! É sexta-feira, 13 de junho, às 22 horas, no Bar do Churu, o grande clássico Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, na partida onde todos serão vitoriosos. Brasil Reggae, todos reunidos numa grande vibração. Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, sexta-feira, 13 de junho, no Bar do Churu. Apoio FM Universitária. Fim de semana tá chegando, mas não vá se perder por aí. Sexta, dia 6, tem bailinho Iê Iê Iê, com os radiofônicos no Quiosque Cajueiro. A banda de rock and roll mais divertida e rebelde de Teresina vai esquentar sua noite com um repertório autoral e muita coisa bacana que tocava no toca-fita do carro do teu pai.
Bailinho Iê, com os radiofônicos. Sexta, dia 6, no Quiosque Cajueiro. Ali, na Avenida Raul Lopes, na beira do Rio Poti. Vá e divirta-se. Apoio FM Universitária. O Ministério da Cultura e Petrobras apresentam o premiado musical carioca para toda a família Era Uma Vez Green, de José Mauro Brandt e Tim Rescala. Venha se divertir com o fantástico mundo dos contos de fada, dias 13, 14 e 15 de junho no Teatro 4 de Setembro. Sessões infanto-juvenil e adulto. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Teatro 4 de Setembro, 3222-7100. Patrocínio Petrobras. Realização Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, país rico é país sem pobreza. Apoio FM Universitária. 11h07. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, estamos de volta ao comando do Universitária Esportiva nessa segunda-feira, dia 9 de junho, e a gente já começa com ela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Neila. Bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia a você aqui, ouvinte do Universitária Esportiva. Segunda-feira, a semana começa, o programa também recheado de novidades para vocês. E a gente vem falando, claro, daquilo que foi o assunto no fim de semana. Final da Liga Nordeste de Rugby, o Universitário Esportivo estava lá para cobrir o que aconteceu de interessante nesse título inédito que veio para o Piauí Rugby. A gente vai contar para vocês um pouquinho da história dessa partida e também um pouco do que aconteceu aqui em Teresina no fim de semana, porque teve campeonato de vôlei, teve campeonato de boxe e muito mais. Você vai ficar também por dentro do que acontece no futebol e no futsal, né, isso, Neila? Bora lá, o futsal tivemos sábado a final da Liga Metropolitana, da final do torneio adulto, Crença e ABB. Nossa repórter Ruth Damares foi lá acompanhar esse jogo e a gente traz todos os detalhes dessa partida que coroou o Crença como novo campeão do Metropolitano. Além disso, vamos falar também de Sub-19, Comercial venceu o segundo jogo e garantiu o título, coroando realmente essa campanha de Sub-19 aí. E esse preparo agora para a Copinha que acontece em 2015. A gente também fala de Copa de Futebol Mundial que vai acontecer aqui no Brasil, tá? Temos notícias dessas seleções que já estão no país. E vamos falar também de Série B, porque encerramos nesse final de semana de vez a rodada antes da Copa. E agora sim, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as informações sobre o que acontece no esporte no Brasil, no mundo e também, claro, aqui no Piauí. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 10 minutos, estamos aqui para começar o boletim esportivo falando de handebol, porque terminou a participação do Kaique Balduino no Campeonato Brasileiro. E você, quer saber como é que foi? Agora então, na matéria de Neila do Rego Monteiro.
O Kaique Balduino já deixou para trás o frio de Balneário Camboriú e está a caminho de Teresina depois da disputa do Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil. A equipe terminou a primeira fase como líder do Grupo B sem sofrer uma derrota. Na semifinal, acabou enfrentando o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo e não resistiu à superioridade, sendo eliminado. Juliano Ramos lamentou a eliminação, mas falou da boa impressão que a equipe passou na maior parte do jogo. Jogaram bem, não jogaram tudo o que sabe, entendeu? Ficou pensando 2 entrar no grupo, conseguimos ficar na frente até os 12 minutos do segundo tempo, sempre na frente, e aí teve 2 erros do árbitro em relação a 2 minutos, a nossa equipe tem prioridade numérica, aí eles passaram na frente, aí depois que eles passaram na frente por 15 minutos, a gente não conseguiu mais pegar o resultado do jogo. No sábado, os meninos do Kaique acabaram enfrentando novamente o Metodista de São Paulo na disputa do terceiro lugar. Com nova vitória, dessa vez por 34-28, os meninos melhoraram o resultado de 2013 e trazem para a capital piauiense a medalha de bronze. Novos elogios foram ouvidos pelo treinador, que ainda teve um de seus atletas terminando o torneio como artilheiro do brasileiro. Porque foi muito bom, foi ligado do Brasil e com aquilo na competição. Então foi muito bom, erramos um jogo só, detalhes da partida que é a pena. De volta a Teresina, serão 9 dias de treinos intensos até o embarque para a Turquia, onde o time disputa o Mundial Escolar de Handebol. Tá aí então o fim da campanha do Kaique Balduino lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A equipe terminou melhor do que ano passado. Aqui em Teresina, no Campeonato Brasileiro Juvenil de 2013, infelizmente o Kaique acabou eliminado aí na fase classificatória. Ainda na primeira fase, terminou o campeonato na 5ª colocação. E esse ano, 2014, os meninos foram mais longe, chegaram às semifinais e enfrentaram a equipe do Pinheiros, que foi a campeã dessa edição. No jogo de ontem, de sábado, na disputa da final, o Pinheiros venceu o Univale por 21-18. Jogo pegadíssimo. E os meninos não conseguiram vencer a equipe do Pinheiros nessa semifinal, apesar de terem ficado à frente no placar desse torneio aí, em boa parte, como o Juliano explicou na Sonora, até os 14 minutos do segundo tempo, a equipe do Kaique conseguiu se manter à frente nesse placar. Infelizmente não foi até o final, não conseguiram manter o ritmo. Pinheiros acabou passando num placar que também foi apertado. Essa semifinal terminou com 30-24 para a equipe do Pinheiros e os meninos estão de volta. Juliano gostou do desempenho dessa equipe. Tá indo com uma medalha para o Mundial agora no final do mês. Isso mostra o desempenho que os meninos tiveram, além de dar um ânimo a mais para a equipe. Vou fazer 2 destaques aí que foram destaques da Confederação Brasileira dentro da equipe do Kaique Balduino. Confederação Brasileira gostou do desempenho, destacou 2 atletas piauienses aí. O Leonardo Ferreira, que foi o artilheiro do torneio com 41 gols. O que não é uma marca de pouca coisa, 41 gols no campeonato, principalmente no campeonato juvenil, que tem uma grande concorrência, que a gente teve Metodista e Pinheiros. Realmente foi uma marca excelente para os atletas do Kaique e pro Leonardo, principalmente. E tivemos também mais uma vez ele como destaque, o central Eusébio Silva, ele que já foi para diversas vezes aí para os acampamentos com a seleção brasileira. O Eusébio, que foi destaque já no time cadete do Kaique Balduino, agora no time juvenil, volta a ser destaque, lembrado aí pela Confederação Brasileira nesse campeonato brasileiro, tá? 2 atletas do Piauí no destaque desse torneio. E aí o Juliano deu domingo de folga para os meninos. Disse que ia deixar o domingo para todo mundo curtir Santa Catarina um pouco, depois da rotina de jogos. Para hoje, tá de volta à cidade, aí sem descanso, porque tá pertinho aí desse grande desafio que a equipe vai ter agora no final de junho. E claro que essas novidades até chegar o dia da viagem do Kaique Balduino, você vai acompanhar junto com a gente, assim como vocês acompanharam a trajetória do Piauí Rugby até chegar essa viagem na Liga Nordeste. Nós vamos acompanhar também os atletas juvenis do Kaique Balduino rumo a esse Mundial e quem sabe a volta com um lugar no pódio dessa vez. Os atletas que, lembrando, em 2012 também representaram o Brasil e ficaram em 8º lugar
essa que foi a melhor colocação de um representante brasileiro no Mundial. Eu só vou repassar a classificação final desse Campeonato Brasileiro, tá? O Pinheiros foi o primeiro colocado, o Univale foi o segundo colocado. No ano passado, o Univale terminou também na segunda colocação, com o Pinheiros na terceira. Kaique foi o terceiro colocado, o Metodista 4, o Blumenau o quinto, o ICJ do Distrito Federal o sexto, o Itajaí, que foi campeão no passado, terminou em sétimo, e o Maringá foi oitavo. E agora a gente fala de rugby, porque foram quase 20 horas de viagem até Recife para o Piauí Rugby encarar a final da Liga Nordeste. E no fim, uma campanha coroada finalmente com o título. Mais informações dos guerreiros do Genipapo agora na matéria. Guerreiros, a melhor descrição para os jogadores do Piauí Rugby que enfrentaram mais uma batalha no final de semana. Batalha que foi decisiva para a equipe que entrou em campo nos aflitos para vencer o Paulista Rugby por 18-0 e conquistar o tão cobiçado título da Liga Nordeste de Rugby 15. Foram 3 anos de intenso preparo e evolução até chegar onde queriam. O treinador André Magalhães fez questão de reforçar o comprometimento do time. O grito entalado aí há 3 anos na garganta. E claro que nas edições anteriores a gente sabia que tinha que evoluir muita coisa, mas esse ano a gente sabia que a gente tinha que buscar esse título pelo trabalho, né, que a gente estava fazendo. Foi um investimento muito alto dos jogadores. Individualmente foi um investimento muito grande deles. Todos se estavam preparando fisicamente, todo mundo estava muito focado nesse jogo. Então eu acredito que esse ano a gente merecia, apesar de, claro, enfrentarmos um time forte, mas a gente merecia esse título. E mesmo enfrentando um time novato no torneio, os guerreiros do Genipapo foram constantemente pressionados pelo Paulista, o que foi reconhecido pelo técnico piauiense. Foi o nosso teste, né, o teste de fogo da gente desse campeonato. Foi a primeira vez que realmente a gente teve que testar nossa defesa. O time deles atacava muito bem, então deu para afirmar, conseguimos uma vitória aí com placar de 0, então deu para afirmar que a gente teve aí uma grande evolução na nossa defesa. A campanha de 2014 terminou da melhor maneira possível. Além do título, o Piauí terminou com o melhor ataque, fazendo 317 pontos, e a melhor defesa, levando somente 11, sendo que nos 3 últimos jogos, os piauienses não sofreram com 1 ponto sequer. Mas os números não fazem a equipe esquecer os problemas e ressaltam que ainda precisa de muita coisa para se corrigir. Eu acho que foi o máximo que a gente poderia fazer realmente. Tem que ver também que ninguém aqui é profissional, todo mundo tem o seu dia a dia, sua rotina. Isso aqui começou como um hobby e quem pratica aqui no nosso time pratica por paixão. Então eu acho que isso aqui é o resultado. Claro que a gente pode fazer muito mais, mas isso aqui foi um esforço muito grande de cada um. E vamos treinar, vamos focar mais. Quem sabe o Brasil aí no próximo ano. Após o fim do campeonato, a equipe muda de modalidade e começa o calendário de Sevens para poder manter o ritmo até o próximo ano. Temos aí a próxima temporada de Sevens, né, a partir de julho. Claro, não é muito o nosso foco, mas a gente não pode deixar de participar. E tem muita coisa para organizar dentro da equipe. A gente quer crescer mais ainda. Ano passado a gente teve esse compromisso, né, selou um compromisso de crescer, e agora a gente está selando mais um, de crescer mais ainda. Vamos ver se minha barba vai crescer mais agora. Falando em barba, que era promessa até a conquista do título, e aí, treinador, tira ou não tira? Lá em Teresina a gente vai ver direitinho o que vai acontecer, mas eu acho que eu vou dar um gostinho pro pessoal que faz tempo que eles dizem que vão tirar essa barba. Vamos ver, a gente vai ver isso. Piauí Rugby ganhou uma semana de folga para voltar aos treinos e se preparar para o Teresina Sevens, que acontece em julho no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Aí então, Piauí Rugby campeão desse torneio, mas vamos passar o outro lado também antes da gente começar a comentar essa partida. Vamos falar da equipe do Paulista Rugby. Com vocês as palavras do técnico Danilo Ribeiro. O Piauí foi campeão da Liga Nordeste de Rugby com o menor placar em toda a campanha. Diante do Paulista Náutico Rugby, a defesa da equipe pernambucana foi um dos destaques e uma surpresa.
O técnico do Paulista, Danilo Ribeiro, explica o diferencial da equipe na defesa que, mesmo com a maioria dos jogadores tendo subido recentemente da categoria de base, teve um bom desempenho na final. O jogo da defesa da gente funcionou bastante, mas chegou uma hora que alguns jogadores começaram a sentir um cansaço e algumas lesões antigas e começaram a cair, a falhar no treino da defesa. Mas foi muito boa a defesa, segurou bastante, o placar foi assim, não foi extenso e melhorar para conquistar a final do ano que vem. Além do cansaço e das lesões, o técnico fala sobre alguns aspectos que também não funcionaram e até chegaram a atrapalhar a equipe durante a final. Tem sido melhor, assim, a pressão da final e às vezes até parentes e amigos atrapalham um pouco. Faltou um pouco de concentração, não chegaram na hora marcada, tá? Faltou uma conversa direita, uma preparação psicológica, mas foi bem, o time conseguiu fazer a maioria das coisas que a gente treinou e o Piauí está de parabéns, um jogo muito forte, muito difícil e espero que a gente se encontre no ano que vem na final novamente. Com o vice-campeonato da Liga Nordeste, agora a equipe se prepara para a continuidade do estadual de rugby e das demais competições. O objetivo é fazer que esse grupo amadureça e ganhe experiência em torno da modalidade para voltar a disputar uma final de Liga Nordeste e, da próxima vez, sair com o título. Tem um campeonato pernambucano agora que a gente está participando, já jogamos a primeira etapa e fomos campeões e preparar o pessoal para o Seven e tem também os de menor, o M18, que vão entrar também nesse campeonato. Agora sim a gente fala dessa partida, o que foi essa final, um jogo merecidíssimo de final, e o André falou, foi um jogo pra fazer um teste de fogo com essa equipe do Piauí Rugby, enfrentou o Paulista sem conhecer o time, e desde os primeiros minutos quem impressionou mesmo foi o Paulista, viu? O Paulista chegou pertinho aí da linha de gol, não conseguiu passar pela defesa do Piauí. Tivemos aí várias vezes o jogo parado para dar continuidade às jogadas. Aos 5 minutos já o time do Piauí perdeu o Gustavo que está traumatizado em finais. É a segunda final dele, segunda vez que ele não consegue ir até o fim dessa partida, mas esse ano, mesmo não estando em campo, ele viu o Piauí Rugby campeão. E a gente viu realmente esse assustar do pessoal do Paulista, que conseguiu desde o início do primeiro tempo trabalhar muito na linha de ataque da equipe do Piauí. Deu muita pressão, a equipe do Piauí demorou um pouco para reagir, só conseguiu tomar um pouco das rédeas da partida a partir do momento em que teve um penal a seu favor, que o Yuri conseguiu converter, foi o primeiro penal, foi os 3 primeiros pontos da partida, e depois nós tivemos ainda assim a equipe do Piauí Rugby tomando ainda pressão e sem conseguir trabalhar, sem conseguir chegar próximo à linha de trás da equipe do Paulista. A gente tem que ressaltar, esse penal que o Yuri converteu foi a maneira, para vocês terem noção, foi a única maneira que o Piauí viu de chances nesse primeiro tempo de fazer alguma pontuação, porque estava muito complicado avançar aí pela defesa do Paulista. Então os meninos apostaram aí nesse penal, conseguiram, mas levaram pressão. A gente ainda viu um pouquinho de desespero quando a equipe do Paulista perdeu um try, o jogador já na linha de gol acabou não conseguindo segurar a bola caiu, e quando ela caiu, ele acabou se jogando em cima para marcar o try, que foi invalidado pelo juiz, claro, mas mais um pouquinho de pressão até terminar esse primeiro tempo. E aí sim, no final desse primeiro tempo a gente já viu um Piauí Rugby bem mais presente dentro de campo, trabalhando bem melhor essa defesa e o ataque. Tanto que no segundo tempo a gente conseguiu o Piauí Rugby ir pra cima e fechar esse placar no 18-0. O Yuri que ainda teve outras 2 oportunidades de converter pontos. Ele que foi um dos maiores pontuadores dessa liga. A gente ainda não tem os dados oficiais, mas segundo a contagem da própria liga, ele havia iniciado a partida com 2 pontos atrás do jogador do Maranhão, que era até então o maior pontuador, a gente pegando conversões e penais, e o Yuri estava 2 pontos atrás dele. Já com o primeiro penal conseguiu passar à frente, ele ainda converteu fez ainda 2 pontos numa conversão, a conversão do primeiro try,
do Piauí Rugby, e no final da partida ainda conseguiu mais 3 pontos no último penal, que fechou aí a contagem para a equipe do Piauí Rugby. Ele ainda teve 2 oportunidades ainda no primeiro tempo, aos 25 e aos 39 minutos, mas não conseguiu converter. E a gente ainda teve uma grande reclamação da comissão técnica do Piauí Rugby, porque houve um momento em que ameaçou cair uma chuva e ventava bastante. Ele foi fazer uma conversão de um penal. Passou muito próximo. O pessoal pediu aí para que o juiz desse a pontuação por conta da questão de que a bola poderia ter sofrido uma variação na trajetória justamente por conta do vento. Mas a arbitragem não levou em consideração, acabou desqualificando, e o pessoal do Piauí Rugby ficou aí um pouco chateado com essa situação, mas no final das contas deu tudo certo. O Piauí fechou a partida com 18-0, com os tries aí do Ken Santos e também do Voller, que conseguiu fazer, os dois que conseguiram passar essa defesa da equipe do Paulista. Falamos da equipe do Piauí Rugby, mais do que merecido esse título, mas temos que ressaltar também o trabalho que o Paulista Rugby fez para participar desse torneio. Lembrando, ano passado o Paulista foi campeão do estadual lá em Pernambuco, venceu seu primeiro campeonato de 15, sendo que desde 2009 o time disputa os campeonatos na modalidade de Sevens, acabou sendo convidado pela Liga para tentar uma vaga de acesso à Liga Nordeste, conseguiram uma vaga de acesso, ficaram no grupo aí complicado com Maceió e Orixás. No fim, diante do Orixás, conseguiram essa classificação para a final na primeira competição, primeira vez que participaram do torneio, já chegaram uma final, e esse time tende também a ter excelentes resultados nessa modalidade de 15 a nível regional. A equipe que a gente viu se mostrou bem forte, os jogadores empenhados aí durante essa partida. Parabéns também à equipe do Paulista Rugby pelo que veio fazendo. E agora, vocês ouviram o Danilo falando, todo mundo volta a atenção para os torneios de Sevens. Já teve a primeira etapa do Pernambucano, eles foram campeões. Agora tem segunda etapa para tentar concretizar de vez esse título também no Sevens. E a gente tinha falado, é um time que veio da categoria juvenil, evoluiu para a categoria principal, sendo que ainda tinha muito jogador juvenil nesse time que jogou a final do torneio. Além disso, o time juvenil está focado também no campeonato sub-18 aí que vai acontecer agora. E essa aqui foi uma das principais surpresas, porque a gente viu a equipe do Piauí Rugby, que já tem uma certa experiência, são 8 anos treinando com uma certa base, 3 anos indo à Liga Nordeste com uma base fixa, praticamente um time inteiro. Mas, da mesma forma, conseguiu aí pegar um belo sufoco dessa equipe que é pré-juvenil praticamente, e a tendência é realmente essa equipe do Paulista surpreender e, quem sabe, também levar, depois de um vice-campeonato, o título no ano seguinte, porque é realmente uma equipe muito forte, surpreendeu bastante assim que conseguiu vencer a partida diante do Orixás da Bahia, que era uma virada incrível, porque perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo por 36-9. Exatamente, o Orixás, que era o grande favorito a chegar a essa final, já que o Alecrim não disputou esse ano, o Orixás, que disputou com o Alecrim uma das 2 vagas das semifinais na Liga do ano passado, era, enfim, teoricamente, o sucessor natural a essa vaga na final. Mas o Paulista foi lá com essa mesma equipe, surpreendeu e fez com que o Piauí tivesse aí a sua menor pontuação dentro de toda essa campanha. Foi só, de uma certa forma, entre aspas, 18-0 para uma equipe que estava acostumada a fazer mais de 35 pontos num jogo. Então foi realmente um jogo duro, foi um jogo muito difícil, amarrado. Até os 15 minutos, para você ter uma noção, as 2 equipes não saíram das 2 linhas centrais que dividiam o campo. Então foi um jogo realmente marcado pelo equilíbrio, principalmente na primeira parte, nos primeiros 40 minutos de jogo. Vou só destacar, né, que o pessoal do Paulista saiu lá dizendo muito que próximo ano espera de novo encontrar o Piauí Rugby numa final de Liga Nordeste. A gente espera que não, porque vai ter Copa do Brasil 2015
E esses meninos trabalhando muito, quem sabe vai ser difícil. Copa Brasil é outro nível, mas a gente espera ver também o Piauí Rugby campeão do torneio nacional, indo pro Super 10 e não ter que disputar de novo essa Liga do Nordeste. Bom, é isso aí. O Piauí Rugby que então fica aí uma semana de folga. Na próxima semana, claro, a gente volta ao campo junto com os atletas do Piauí Rugby para saber como é que vai ficar essa preparação. Ao longo dessa semana, você acompanha os outros materiais especiais que nós trouxemos aí de Recife para ficar também por dentro das outras visões que nós tivemos aí a respeito desse jogo. E só ressaltar, a gente falou do Alecrim, que disputou ano passado, foi bicampeão da Liga Nordeste, acabou sendo campeão da Copa do Brasil, conseguiu acesso ao Super 10 e ainda hoje tá no Super 10. Eles estão aproveitando essa temporada aí para fazer uma geral pelo mundo amistoso, disputaram um torneio em Mônaco. Ontem foram campeões no torneio do Tri Nations aí em Monte Carlo. E tá aí então o Alecrim do Brasil pro mundo aí também fazendo bons resultados fora do país. Nada mal. Horas 32 minutos, a gente vai pro intervalo rápido aqui no Universitário Esportivo, porque ainda tem muita coisa pra trazer pra vocês. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. 11h33, estamos de volta para falar de esporte piauiense, falar da terceira etapa do campeonato de boxe que aconteceu no último sábado e contou com 11 lutas. E mais informações agora então na matéria de Anando Mate. A final do Campeonato Piauiense, que aconteceu no último sábado, não saiu como o planejamento previa. Com 2 horas de atraso, a competição também teve problemas com o card e as lutas foram cruzadas no momento em que iam sendo iniciadas. Com isso, muitos pugilistas deixaram de competir e alguns ganharam por WO, também pela falta de oponentes em suas categorias. A competição contou com um quadro de 11 lutas. Apesar da desorganização, o presidente da Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional, Marcos Oliveira, avalia o evento como positivo, tendo em vista que é o primeiro ano da competição. Foi muito boa. A gente tem que melhorar muita coisa. A gente está começando a engatear o boxe no estado do Piauí. A gente tem que correr atrás, nos empenhar mais ainda, principalmente os treinadores, entendeu? Para buscar mais aquela essência do boxe. Mas eu estou confiante que aqui só tem a crescer. As pessoas também têm que ter compromisso com o horário. Foi determinado 4 horas, mas a gente fica de mãos atadas, a federação fica de mãos atadas porque os atletas não chegam na hora. Ou seja, que futuramente, a gente não está aplicando todas as regras ainda. Futuramente, a gente tem que começar a desclassificar, se não chegar no horário, desclassifica. Não luta mais. Só que no momento a gente não pode estar fazendo isso porque está no momento de expansão, está no momento de recrutar atletas para o boxe, entendeu? Então a gente, como se diz assim, a gente não pode espantar eles. Tem que segurar assim mesmo e aguentar nas pontas e com o tempo a gente vai lapidando eles até chegar àquele ponto que a gente quer, que o boxe merece ter um atleta, entendeu? Tinha bastante atleta, mas acaba dando pesos diferentes, não dá para casar luta com muita diferença de peso, com idade, tem que estar tudo nos
padrões, entendeu? Quando manda a regra do boxe olímpico. Então você viu aí, a gente tem muita dificuldade, muita dor de cabeça na hora do evento. Além disso, outro detalhe não passou despercebido aos olhos do público que estava presente no clube de subtenentes e sargento da Polícia Militar. O ex-pugilista Arcelino Popó e seu treinador Ulisses Pereira não puderam participar do evento. Não vieram porque Popó se chocou uma data que ele está correndo aí um dos fiscais dos estados, da Copa do Mundo, então tá uma loucura para ele. O Ulisses Pereira teve um problema de família de última hora. Ontem à noite, entendeu? Teve que me ligar pedindo desculpa, tive que correr atrás, perdi passagem, já estava marcado. Eu entendo, porque esse imprevisto acontece com qualquer um. Eu tenho certeza de uma coisa, eles não vieram por descaso, jamais. Jamais eles fariam isso, porque pertence à equipe deles, são meus amigos pessoais, não só de negócio, mas pessoais, entendeu? Então eles jamais iriam fazer isso. Os vencedores da terceira etapa esperam até essa semana a definição a respeito da vaga do Campeonato Brasileiro, que já está previsto para o segundo semestre desse ano. Alguns nomes já têm vaga garantida, como é o caso de Amadeu Neto, que venceu as 2 primeiras etapas e na última não lutou por conta da falta de atletas em sua categoria. Rafael Franco, que também está garantido, perdeu na última etapa. Ananda Mate para o Universitário Esportiva. Mais um evento, mais uma etapa do campeonato de boxe, tá? A gente passa para vocês completo esse card. Tivemos vitória aí do Jefferson Cardoso em cima do Gleidson. Nós também tivemos o Renato Pereira vencendo o Erasmo Carlos no cadete até 17 anos. Aldemir Brito venceu o Iago Barroso. O José Williams foi derrotado pelo Antônio Silva. Vitória também do Jonas Menezes sobre o Marcos Pereira. O Davi Nascimento venceu o Lucas Joadson. O Neuelson Paiva venceu o na verdade foi derrotado pelo Jason de Souza. O Gleison Eduardo venceu o Rafael Franco. Ítalo de Souza derrotou o Reinaldo Lima. O Luiz Felipe o Buda venceu o Márcio Júnior. O Samuel Cosmo Samuel derrotou o Felipe Rodrigues aí nessa última luta. Lembrando que os classificados para o brasileiro só vão ser definidos nesse final de semana pela federação, depois da contagem de pontos dessas 3 etapas aí. Lembrando, primeira vez que o Piauí vai ter uma seleção para ser representada no Campeonato Brasileiro de Boxe. E vamos falar de vôlei, porque a partida entre TCE e Seleção Caxiense aconteceu nesse final de semana. Quem levou a melhor foi a equipe do TCE, olha só, apesar de que os 2 times já estavam desclassificados das semifinais. Matéria completa agora de Ananda Mate. O jogo valia apenas para cumprir tabela na Copa Aberta Piauiense de Vôlei Feminino Adulto. A Seleção Caxiense e o TCE foram as únicas equipes desclassificadas para a semifinal da competição e se enfrentaram para fechar a última rodada. As meninas de Caxias ainda tinham chance de conseguir de última hora a classificação para a semifinal, já que as partidas das semifinais também aconteciam no sábado, só que em Parnaíba. Se vencessem o TCE, elas poderiam contar com mais uma disputa no campeonato. Mas apesar da última chance, a experiência do TCE pesou e tirou a possibilidade de uma mudança na tabela. Logo no primeiro set, a Seleção Caxiense abriu uma vantagem de 4 pontos de diferença sobre a equipe do TCE. Parecia que a vitória estava próxima, mas essa realidade logo mudou quando o TCE fez 6-5 e virou o jogo, para posteriormente conquistar o set por 25-20. Tentando recuperar o primeiro momento, as maranhenses conquistaram o segundo set por 25-22 sobre o TCE. Mesmo com um novo ânimo, a maturidade das meninas do TCE voltou a agir em campo e conquistou os 2 últimos sets por 25-21 e 25-20. A vitória não classificou a equipe do TCE, mas assim como toda a competição, serviu de preparação para o Campeonato Nacional do TCE, que acontece em novembro na cidade de Fortaleza, no Ceará. A equipe é campeã regional, nacional e Mercosul. O técnico Ofrísio Rosende destaca o objetivo do time. A responsabilidade em cada jogo é vencer. Então, nós vemos com essa responsabilidade. Todos os jogos que nós participamos, a gente sempre tem o objetivo da vitória.
vitória, né? Só que nosso time, você perceber, nosso time é um time mais experiente, né? Questão da idade mesmo. E assim, os outros times são mais novos, mas a gente entra, porque nosso objetivo na realidade é os jogos dos tribunais, então, que é um campeonato só de funcionários. Mas aí a gente joga justamente para quê? Para manter um ritmo de jogo, né? Então a gente fica com o objetivo mesmo de ganhar, independente da classificação, não, mas a gente sabia que mesmo ganhando a gente estava fora da disputa. Já o técnico da seleção caxiense, Júlio César, destaca a maturidade da equipe do TCE e faz uma avaliação da partida. Nossa equipe chegou aqui por volta de 9 horas. Tudo bem, cara aqui esperando, o calor bateu, mas é um time que está começando. Nossa equipe começou agora esse ano. O voleibol de Caxias está totalmente parado. A gente está trabalhando para, no futuro, a equipe crescer de rendimento. Até que foi um jogo movimentado, as meninas são mais experientes, tem muito ritmo de jogo mais do que essa, são muito mais novas, mais experiência mínima. Mas graças a Deus o jogo foi bom, não foi esse jogo muito complicado para elas, saíram muito bem. Estamos aí para participar de qualquer campeonato, eventualidade que tiver aqui em Teresina. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Então, só para lembrar dessa Copa Aberta, a final foi realizada em Parnaíba, com grande campeã sendo a equipe do Mulheres de Areia, 3-1 sobre o Parnaíba, com parciais de 20-25, 25-19, 25-18 e 25-11. Bom, nós tivemos aí então o feminino e agora a gente vai falar também sobre o que aconteceu no masculino. Antes disso, a gente fala sobre o terceiro lugar dessa competição feminina, que ficou com o RHC, que venceu também com o resultado de 3-7-1 sobre a equipe da ABB, com as parciais de 25-18, 16-25, 25-19 e 25-19. Agora sim. Agora a gente fala do masculino nas semifinais dessa Copa Adulta aí de vôlei. As equipes do Mano Vôlei e Teresina venceram a partida e se classificaram para a final. O Mano Vôlei que venceu a equipe do Atletas do Futuro por 3-0, com parciais de 25-14, 25-18 e 26-24. Material completo aí dessa partida com a Ananda Mate. Se no final de semana a Copa Aberta Piauiense de Vôlei Feminino Adulto teve seu ciclo fechado, no masculino as semifinais aconteceram e tiveram seus vencedores classificados para a final. Na sexta-feira, a equipe do Teresina Vôlei venceu a ABB por 3-2. Já no sábado, a partida ficou entre Mano Vôlei e a equipe dos Atletas do Futuro. Quem levou a melhor foi a equipe do Mano por 3-0, com parciais de 25-14, 25-18 e 26-24. Apesar do ótimo resultado, a equipe sentiu dificuldades no terceiro set, quando quase atrasava a vitória. Com um ótimo bloqueio, a equipe do Mano garantiu a classificação na final. O técnico Mano comentou sobre a partida. Essa semana nós tiramos para treinar alguns fundamentos que a gente vinha errando durante a competição. E nós acertamos o ponto ideal, que seria o saque. O jogo todo nós cruzamos os saques, dificultando essa bola para chegar na mão do levantador. Na primeira partida, que foi na fase classificatórias, era início da competição e a gente estava arrumando a equipe desde a competição adulta, porque você só treinando é meio complicado em relação ao jogo. Mas hoje a gente conseguiu colocar em prática o que nós fizemos durante a semana. Ontem, no último treino, nós revisamos o que foi feito durante a semana e conseguimos, botar o ponto ideal que nós queríamos, a entrada do saque, o bloqueio pegou o tempo direitinho. E nós conseguimos essa vitória. Já o técnico da equipe Atletas do Futuro, William Vieira, avalia a partida da equipe timonense e reforça um pouco sobre a recente formação. Achei a nossa equipe um pouco irregular, entendeu? Se bem que a gente tem bastante dificuldade por conta de que a maioria dos nossos atletas são trabalhadores e aí fica muito difícil de juntar a equipe para os treinamentos e isso pesa muito na hora do jogo, Por conta de que muitos trabalham de plantão em hospitais e aí não tem a regularidade de estar nos treinos a semana inteira, entendeu? Então fica difícil fazer um trabalho desse, a gente treinar pouco e vir, o resultado tá aí, a gente viu que a equipe é uma equipe boa, não conseguiu jogar o que sabe jogar, Jogou de forma irregular por conta justamente da falta de treino. A partida da final entre as equipes do Mano Vôlei e Teresina Vôlei acontece nesta segunda-feira às 8 horas no Yacht Clube de Teresina. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Falando dessa final, então, material sobre essa partida que acontece hoje. Mais uma vez, matéria de Ananda Mate.
O ginásio foi definido. A final da Copa Aberta Adulto de Vôlei Masculino acontece nesta segunda-feira, às 20 horas, no Yacht Clube de Teresina. As duas equipes finalistas são o Mano Vôlei e o Teresina Vôlei. Para essa final, a equipe do Mano Vôlei acredita no bom desempenho durante toda a temporada e na força de seu bloqueio para vencer a equipe de Teresina Vôlei. O técnico Mano avalia essa final. Com a perca do Carlos da fase classificatória, a gente fez os treinamentos já, colocamos um atleta no lugar dele e fez uma mudança porque para suprir. Lógico que o Carlos não vai suprir a falta, mas assim, os treinamentos é que o reserva dele entre, né, como está entrando, e a gente consiga impor um ritmo de jogo que a gente está querendo. Na fase classificatória, que justamente foi contra o Teresina Vôlei, foi o jogo que o Carlos se machucou. É uma equipe já conhecida, que o ano passado a gente fez a final do Piauiense, só que nós estávamos com a equipe completa, né? E mesmo sem o Carlos, a gente vai procurar, porque a gente tem um resultado positivo. Lembrando que não é a prioridade da gente agora, isso é a Copa Aberta, né? A Copa Aberta é uma reedição do campeonato estadual. O importante mesmo, no segundo semestre vem o estadual. A gente está em equipe de formação, a gente já algumas mudanças, né? Mas assim, vale como laboratório essa competição. Lógico que é importante, né? Mas é válido como laboratório para que a gente chegue no segundo semestre tendo um resultado positivo. Já a equipe do Teresina Vôlei se diz favorita. O técnico Tony Clay Leal acredita que com a falta do jogador Carlos, da equipe do Mano Vôlei, facilitará a vitória da equipe do Teresina. Bem, a expectativa é que o atleta Carlos possa voltar, para que o time deles fique completo, porque ele faz uma grande falta na equipe do Mano Vôlei e com certeza com o Carlos será um desafio bem mais interessante. Sem o Carlos eu creio que a gente leva a vantagem. Eu creio que dessa vez a gente consiga fazer uma grande final. Da última vez que nós nos encontramos, não conseguimos fazer um bom jogo, mas com essa regularidade que estamos mantendo nesse campeonato, já visto que nós já enfrentamos 3 tie-breaks e ganhamos os 3, eu creio que essa final promete Teresina Vôlei campeão. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Então, final hoje aí dessa Copa Aberta Masculina de Vôlei. A gente já vai pro nosso intervalo correndo, já são 11h47. Daqui a pouco a gente volta falando da final do Metropolitano. Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. 11h48 minutos, vamos falar de futsal porque o Crença é o grande campeão do Metropolitano. A equipe que derrotou a ABB por 5-3 na sexta-feira no ginásio da Universidade Federal do Piauí. E agora vocês acompanham um pouco de como é que foi a final dessa competição em matéria aí da Ruth Damares. A final do Campeonato Metropolitano de Futsal foi movimentada. Crença e ABB buscaram de qualquer forma a vitória, mas para a ABB o duelo foi mais complicado, porque a equipe teve que desde cedo ir em busca do placar. Isso porque foi em menos de 1 minuto que Danilo Thiago, número 3 do Crença, recebeu pela direita e chutou para fazer o primeiro gol da partida. Ele mesmo não se contentou e quando recebeu a bola de Igor Souza aos 12 minutos, ampliou o placar. Mas aos 16 minutos, Rodrigo Martins recebe e bate de frente para fazer o gol e começar uma reação da ABB. Reação essa que continua no segundo tempo. A ABB sabia do placar e saiu contra o tempo. Aos 7 minutos, Rodrigo Martins empata tudo para o delírio da torcida presente. Mas nem tempo para comemorar a equipe da ABB teve. 2 minutos depois, Erickson Kleber, número 10, bateu colocado na saída do goleiro e voltou a deixar o Crença na frente. E ele queria mesmo estragar a festa da ABB. Aos 11 minutos, não perdoa quando
quando o Rodrigo Martins sai errado. Ele rouba a bola e toca para o Alisson Nascimento. O número 10 recebe de volta e completa a jogada para o gol, 4-2. Faltando 5 minutos para o fim, o desespero leva o técnico da ABB, Leonardo Pereira, a colocar o goleiro Linha. No primeiro toque na bola, ele rola para Naasson Costa, número 10, e ele diminui fazendo 4-3. Faltando 1 minuto, sem mais chances, o Crença fecha a vitória com o gol de Gil Silva, 5-3. O técnico Paulo Evaristo classificou a partida de difícil, mas elogiou o Crença. Falou que a vitória nas semifinais contra o Cajuína foi importante para a conquista do título. A gente sabíamos que depois de um jogo muito forte, na quarta-feira com o Cajuína, ia ter um pouco de cansaço, ia ter um pouco de desgaste psicológico, então ia ser difícil. Mesmo porque o ABB, nós somos a melhor defesa, eles são a segunda melhor defesa do campeonato. Então, quer dizer, ia ser difícil, jogadores que marcam muito, enquanto o Cajuína a proposta é marcar para sair para o contra-ataque. Deu certo. Aqui tínhamos que marcar e roubar a bola, porque o contra-ataque é deles aqui, nós que íamos armar, saber disso. Então essa é a dificuldade do jogo, mas é jogo de final, às vezes descontrola, cansaço, mas foi pontual até o fim, conseguiu abrir o placar, tomamos o empate, conseguiu abrir na hora certa novamente, foi ótimo. Já o técnico Leonardo Pereira se mostrou decepcionado, disse que a equipe sabia que o Crença era um adversário difícil, mas a equipe errou muito. Sabíamos uma dificuldade, mas se nós não errássemos tanto como erramos hoje, acho que a gente saía com um resultado positivo daqui hoje. O jogo da final do Metropolitano aconteceu na sexta-feira, dia 6, no ginásio Alcides Lebre da Universidade Federal. Ruth Damares para Universitária Esportiva. Crença conquistou mais um título depois do campeonato piauiense ano passado, ter a vaga para a Taça do Brasil e agora participar do Metropolitano, eliminar o adversário, o grande adversário que é o Cajuína na semifinal, conquistou mais um título. Um ponto a se destacar. A equipe do Crença, quando voltou da Taça Brasil, perdeu muitos jogadores que acabaram trocando de camisa. Saíram do Crença. Qual foi a camisa, né? Saíram do Crença e foram para a equipe do Cajuína. E aí acho que fica também um bom processo de trabalho que é feito dentro da equipe do Crença, que mesmo tendo que passar por essa reformulação, praticamente quase uma nova equipe para ser montada e treinada para o Metropolitano, o Paulo Evaristo mais uma vez conseguiu fazer um bom trabalho, bom time aí, manteve, claro, boa parte dos jogadores que participaram do Campeonato Piauiense ano passado, a Copa da Taça Brasil, mas conquistaram mais o título, se preparando agora para o Campeonato Piauiense que acontece nesse segundo semestre e que deve mais uma vez ser esse confronto entre Crença e Cajuína. E mais uma vez a gente ressalta também a qualidade dos atletas da ABB que conseguiram aí fazer também um excelente campeonato metropolitano. Nós que tivemos aí alguns destaques muito importantes. Agora, claro, que a gente viu, pelo menos durante todo esse campeonato, com exceção de um ou dois, os goleiros foram realmente as estrelas dessas equipes do futsal. A gente fala também sobre, claro, a questão da organização. Deu certo a gente ter, pelo menos assim, direitinho as quadras, porque mais uma vez a questão estrutural foi o que pegou aí pelo pé dos atletas e também da Federação de Futsal, que estava praticamente sem local para sediar o evento. A gente espera que a situação fique um pouco melhor e com pelo menos a liberação de algumas outras praças. E a gente continua, claro, de olho no Ginásio Verdão, que ainda continua em reforma. 11h54, a gente segue falando das notícias do futebol piauiense. Agora, final de semana, tivemos a vitória do Comercial também no segundo jogo, tá? Dessa final do Campeonato Piauiense Sub-19, 3-0 para a equipe, os 3 gols aí feitos pelo Wellington, que foi destaque dessa equipe do Comercial, equipe que volta também, na verdade, com sua base, após você ficar 2 anos longe dos campeonatos aí do Piauí. O time profissional não participou das 2 últimas edições aí do Campeonato Piauiense. Em 2014 voltou o Sub-19 para tentar essa disputa, conseguiram a vaga
nessa copinha que vai acontecer em janeiro. Além disso, conseguiram também o título depois de vencer o 4 de julho nos 2 jogos. Destaque o Wellington, falei dele, ele era o vice-artilheiro do campeonato com 5 gols aí. Tava perdendo pro Frank Gerderson do 4 de julho, que tinha um gol a mais. Com esses 3 gols que fez, o Wellington foi o artilheiro do campeonato com 8 gols. Então o Wellington, além de dar o título pro Comercial, também saiu aí com a artilharia desse piauiense. E a gente ressalta que depois de muitas idas e vindas, confirmações e desencontros, o brinquedo técnico, finalmente, da equipe do Comercial, da base aí da equipe do Comercial, fez também um excelente trabalho. Ele que, para muita gente que talvez não tivesse acompanhado o futebol piauiense no início ali, finalzinho da década de 80, início da década de 90, o brinquedo foi um dos grandes atletas das equipes piauienses, passou aí por Comercial, passou por River, Flamengo, passou por diversas equipes aqui do estado e realmente fez uma grande diferença a experiência que ele tem. Ele que já trabalhava como auxiliar técnico da equipe do Comercial desde 2012, quando o Comercial participou pela última vez aí do Campeonato Piauiense Profissional. A gente ainda vê a possibilidade do Comercial entrar na 2ª divisão do Campeonato Piauiense. Informações que nós vamos trazer amanhã, porque hoje nós já tivemos a confirmação de que haverá uma entrevista coletiva para falar sobre a Copa do Nordeste. A gente vai até a federação também trazer as notícias sobre a continuidade dos campeonatos piauienses, tanto da 2ª divisão como também Copa Piauí, que sofre o mesmo problema do ano passado, né? O do Rego Monteiro, o esvaziamento das equipes que já confirmaram, algumas delas que já confirmaram a não participação. Então a gente vê aí esse ano mais grave do que o ano passado. Com certeza, a gente vê um segundo semestre um pouco mais complicado para o futebol piauiense. Vamos falar rapidinho então da Copa do Nordeste. No final de semana, mesmo lá em Recife, a gente ficou sabendo de algumas notícias aí sobre esse torneio. A notícia é que os dirigentes aí, os presidentes das federações da Copa do Nordeste confirmaram a participação das equipes do Piauí nesse torneio. Mas as equipes não teriam ajuda de custo, patrocínio da Copa do Nordeste para participar do torneio. Ou seja, eles teriam que se virar nessa disputa da Copa do Nordeste, levando seus próprios patrocinadores para poder se bancar durante esse período. É justamente sobre isso. Sobre essa situação geral, como é que fica a situação de River e Piauí, se as duas equipes vão entrar na Copa do Nordeste e como é que vai ser essa disputa para 2015. Bom que seja logo agora, a gente já está em junho, Copa do Nordeste é no próximo ano, mas dependendo do que tiver que acontecer, essas duas equipes têm que se preparar. Notícia ruim. Na verdade, a gente que no ano passado teve essa definição de 2 vagas para Piauí e Maranhão e chega agora às vésperas de confirmação, vários problemas surgindo. E federações que não queriam aceitar 2 vagas para Piauí e Maranhão depois do acordo do ano passado e essas modificações agora na questão do custo do patrocínio da Copa do Nordeste, sendo excluído os 2 estados que estão entrando agora. 11h59, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente vai estar de volta amanhã às 11 horas aí para mais um programa e mais novidades aqui no Universitário Esportiva. Vou agradecer também a equipe, a Manuel Madeira, que fez a locução comigo. Assim, por nada. Os produtores aí, Ana Domate, Ruth Damares, Fórmula Maranhão, Leda Fontenelle, que hoje não apareceu no programa, Sabino Anderson também. E amanhã a gente está de volta, então continuem com a nossa programação. Tchau! FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto.
Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música. Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem. Mercado baixa a previsão de alta do PIB de 2014. A regulamentação da PEC do trabalho escravo fica para depois da Copa. Copa do Mundo. Seleção brasileira treina na Granja Comari e viaja amanhã para São Paulo. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Os metroviários de São Paulo decidiram manter a paralisação da categoria na capital paulista, contrariando decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que determinou o fim da greve. A paralisação do metrô foi considerada abusiva pelo TRT. O metrô já começou a demitir os grevistas. As informações com Marli Moreira. A população de São Paulo continua sofrendo com a falta do metrô, que transporta diariamente em torno de 4,6 milhões de pessoas, mas a greve dos metroviários em seu 5º dia perdeu força após a Justiça ter considerado o movimento abusivo. Uma das 3 linhas que opera parcialmente, a linha verde, estendeu o funcionamento para mais 2 estações, indo do Paraíso até Vila Madalena. A resistência de retorno ao trabalho já provocou 60